Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação, Mari. Exatamente, só corroborando, exatamente, eu sou o responsável por essa solução no território nacional, né? E estou à disposição. A apresentação a gente quer fazê-la de uma forma bastante didática, mas também que a gente possa interagir não só comercial, mas também tecnicamente, se vocês precisarem, tá? A gente entende que é uma solução para alguns canais e para alguns profissionais bastante conhecida, assim como pode ser para alguns também uma novidade. Então, a ideia é exatamente a gente esclarecer esses pontos e trazer luz para esse tema, especialmente por causa do ransomware atualmente, né, que é um tema, ransomware já existe há bastante tempo, mas agora, ultimamente, ele tem sido o assunto de muitas reuniões, né, que a gente tem participado. Então, esse é o objetivo, a gente também trazer, como eu disse, uma luz para isso e com as soluções da Thales. Eu vou entregar agora para o Igor iniciar a apresentação. Igor, por gentileza. Legal, pessoal. Bom, então eu gostaria de começar comentando sobre a trajetória de muitas empresas, né, na transformação digital. Para muitos, a jornada para a nuvem se apresenta como a principal, né, tecnologia entre tantas, né, nessa transformação. E a jornada para a nuvem, ela atrai empresas de todos os portes por conta dos inúmeros benefícios que ela apresenta, como agilidade, escalabilidade, redução de custos e otimização, por exemplo. E visando esse grande aumento, né, na adoção desse novo ambiente, a segurança se torna a principal preocupação de TI. E atualmente, né, a segurança do perímetro, digamos, uma segurança local, como um firewall, já não é mais o bastante, pois temos diversos usuários, que estão acessando, dados sensíveis de forma remota. E também grande parte, né, das organizações elas pretendem proteger, né, o acesso remoto através da VPN, porém ainda não implementou o conceito além da nuvem. Então, como vocês podem ver ali numa pesquisa feita pela Thales em 2020, 86% dos participantes estão preocupados com risco e ameaça, à segurança devido ao trabalho remoto de funcionários. Então, seria interessante ter uma solução, capaz de fornecer compliance e visibilidade, né, capaz de gerenciar os acessos, dos usuários, conseguir ter a visibilidade de quem acessa, cada aplicação, e também uma solução capaz de fornecer, né, um duplo fator para autenticação visando ampliar a segurança. Falando um pouco também, dando uma introdução sobre a senha, né, senha que é um método, podemos dizer até tradicional em relação à autenticação, ela também tem apresentado, né, no decorrer do tempo, fraquezas em relação a novos métodos, né, como phishing, engenharia social e keylogs. E das consequências, né, é o ataque de ransomware que tem sido bem, popular atualmente. Então, dando uma aprofundada um pouco mais sobre senhas, né, já faz algum tempo que as senhas têm se tornado cada vez mais frágeis na área de segurança. Atualmente temos diversos métodos e recursos mais elaborados capazes de exercer uma violação nesse método. E por mais que as senhas, tenham foco em segurança, né, elas podem acabar se tornando uma ameaça devido ao uso. Então, temos os dados aqui, senhas, mais populares em 2018 são do 1 ao 9, dígitos simples, assim, numéricos, e também a palavra password. Então, vocês podem ver que é facilmente, violável esse tipo de senha. Já foi, registrado 81% de violações de dados relacionados à senha. Então a fonte mais, frágil em relação a esse tipo de violação. Senhas também, oferece, né, um custo para as empresas, já que 40% de chamadas de helpdesk são relacionados a senhas, então para fazer alteração, esqueci minha senha, é muito comum ter esse tipo de chamada em helpdesk em diversas empresas. E também temos o problema, né, que diversas, contas são associadas ao endereço de e-mail. E muitos dos usuários, né, 62% acabam utilizando, a mesma senha em todas as contas. Então, caso uma seja violada, consequentemente todas as outras acabam, sendo afetadas também, né, já que utilizam o mesmo padrão.
Então é interessante a gente, tender para o conceito do passwordless, que no caso seria a eliminação de senhas, né, utilizar métodos de autenticação que não utilizem esse tipo de padrão. Então, embora a eliminação completa das senhas pareça ser algo impossível, né, uma abordagem sem senha pode ser a resposta para muitos desafios de autenticação e segurança. E também a autenticação sem senha, né, ela visa aumentar a produtividade no local de trabalho, pois, funcionários não precisam mais perder tempo inserindo e alterando senhas, o que torna os acessos mais dinâmicos. Falando um pouco mais sobre, esses tipos de ataques, né, que ocorrem, dando um foco em ransomware. Então, uma breve introdução, né, sobre o que seria o ransomware. Eles seriam ataques, específicos, né, através de um software malicioso, ou também chamado de malware, que é usado para extorsão. Então, quando o dispositivo é atacado por esse tipo de malware, ele bloqueia a tela ou criptografa os dados, armazenados no disco, né, e um resgate, muitas vezes, em criptomoedas, é exigido com detalhes para o pagamento sendo mostrado para a vítima. Então, esse ataque, né, de ransomware, ele foi o ataque mais comum nas empresas, brasileiras em 2021. Tivemos diversos, casos, né, só no primeiro trimestre de 2021, o Brasil foi o líder no ranking latino de ataques cibernéticos, vítima de 3,2 bilhões de tentativas, chegando quase à metade, né, das 7 bilhões que foram notificadas em toda a América Latina nesse primeiro trimestre. E esses ataques, eles são perigosos, né, porque esses incidentes, eles impactam severamente, processos de negócios e acabam deixando, as organizações sem os dados que precisam para operar ou fornecer serviços essenciais. E os impactos econômicos e de reputação desses incidentes de ransomware mostram desafiadores para grandes ou pequenas, organizações, dependente do tamanho. Então, visando, né, solucionar esses problemas, bom, inicialmente vamos comentar, né, sobre a arquitetura de muitas empresas, né, podemos até chamar de arquitetura pré-pandemia, onde tínhamos, uma concentração bem maior de usuários internos, como eu havia comentado, normalmente protegido por um perímetro, um firewall, e também um volume menor de usuários acessando de forma remota, muitas vezes pela VPN, para acessar aplicações e sistemas legados, e em seguida passando por um gateway e um proxy web para poder acessar aplicações na nuvem. E outro ponto interessante também de se observar, né, é que são poucas as VPNs que utilizam múltiplo fator para autenticação visando ampliar a segurança. Mas a realidade é outra, né, depois da pandemia, tivemos diversos usuários sendo realocados de forma remota, então podemos dizer que aquele perímetro seguro, ele foi desconstruído, e as identidades desses usuários acabam ficando mais expostas, né. Também tivemos um aumento em relação ao tráfego de usuários e, consequentemente, também novos riscos devido a todas as etapas, né, que eles seguiam, como a VPN, o gateway e o proxy web, o que pode acabar gerando gargalos em cada uma dessas etapas. Então, o que podemos dizer que seria a arquitetura ideal, né, a arquitetura desejada e otimizada? Seria então a troca, né, de todas essas etapas por uma solução que possa intermediar, os acessos dos usuários, e no caso é aqui que entra a nossa solução, o SafeNet Trusted Access, ou ISTA. Que no caso ele é uma ferramenta que faz o vínculo de forma segura, sem a necessidade da VPN para acessar as aplicações na nuvem, mas também, né, visando acessar os sistemas ou aplicações legados, ele se integra com a VPN, buscando ampliar, a segurança. Mas antes de nos aprofundarmos nos recursos do STA, é importante ressaltar, né, o que seria o gerenciamento de identidade, o IAM. Então eu vou dar um exemplo, né, onde digamos que eu seja um novo funcionário na empresa, e para mim é provisionado, um usuário, senha e alguns recursos, algumas contas, como por exemplo num Office 365, um Salesforce. Então essa seria a minha identidade na empresa. E o gerenciamento de identidade, ele é composto por 2 pilares, a governança de identidade e o gerenciamento de acesso. E esses 2 pilares, eles podem ser fragmentados, eh, nos seguintes recursos da pirâmide: o provisionamento, que seriam, criar esse usuário, essa identidade para mim, as autorizações, que seriam, recursos que eu posso ou não acessar dentro da empresa,
as políticas de acesso, baseado no contexto, o múltiplo fator de autenticação e o single sign-on. Esses 2 recursos eu vou explorar um pouco mais a seguir na apresentação. Bom, então esses 3 primeiros itens na pirâmide, eles são esses 2 primeiros, perdão, itens na pirâmide são representados pela governança de identidade, o provisionamento e autorização. Já as políticas de acesso, o múltiplo fator e o single sign-on são representados pelo gerenciamento de acesso, que no caso é onde o Stá se enquadra. E vale aqui ressaltar também que por mais que governança não seja o escopo da nossa solução, ela é uma solução que se integra com a D e até mesmo com outras soluções de governança, como por exemplo o SailPoint, que é muito utilizado. Falando um pouco agora sobre análise por contexto, né, que no caso seriam as políticas de acesso que eu havia comentado. Dentro da nossa solução é possível estabelecer diferentes parâmetros para os usuários, acessarem determinada aplicação. Então, dentre esses parâmetros temos, rede, onde é possível definir range de IP, e também detectar se o usuário está utilizando o proxy ou uma VPN de anonimização. Temos parâmetros também de sistemas operacionais, então é possível verificar qual sistema, operacional o usuário está utilizando, Mac, Windows, Linux, e poder restringir ou, permitir o acesso de acordo com o sistema e também as versões, né, o patch que ele está utilizando, buscando restringir algum acesso caso o usuário esteja com uma versão desatualizada. Temos também parâmetros de dispositivo, então é possível verificar se o usuário está utilizando o computador ou um dispositivo móvel, por exemplo, e também dispositivos conhecidos baseado em autenticações anteriores, né, visando que o usuário utilize apenas o dispositivo corporativo e não pessoal para fazer esse tipo de acesso. Também temos, parâmetros de localização, então através do IP é possível detectar de qual país o usuário está acessando a aplicação e também restringir ou habilitar o acesso de acordo com determinado país. Falando agora de políticas, baseada em contexto e tipo de autenticação, como eu comentei, temos diferentes, usuários que utilizam diferentes meios de acessar para acessar as aplicações. Então ele pode estar utilizando um computador ou um dispositivo móvel, pode utilizar diferentes sistemas operacionais como Windows ou Mac. Ele pode estar utilizando um dispositivo próprio, né, um bring your own device, que muitas, empresas estão adotando essa política, ou um dispositivo corporativo, pode ser um dispositivo gerenciado ou não gerenciado, e também pessoal, né, o uso apenas dele dentro da empresa ou compartilhado com outros colaboradores. Então, visando todos, esses contextos, é importante ter uma solução que consiga se adequar a cada um desses casos, né. E no caso, o SafeNet Trusted Access, através dos nossos autenticadores, conseguimos. No caso, temos um leque bem extenso em relação a autenticadores, desde senhas, convencionais, SMS ou e-mail, que é muito utilizado. Temos também o PKI, que seriam nossos tokens físicos fabricados pela própria Thales. Temos também o Google Authenticator, muito utilizado com terceiros. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui, no caso, seriam 2, o OTP Push, que funciona através do Mobile Pass, que seria o nosso aplicativo mobile, onde o usuário, assim que ele tenta acessar determinada aplicação, ele vai receber um push no celular, podendo aprovar ou recusar esse request. E também gostaria de ressaltar o Gridshare, né, no caso, ele, diferente do OTP Push, ele não necessita de nenhuma instalação, nem mobile, nem no computador. Ele é um autenticador que acompanha a identidade do usuário, e ele funciona basicamente através de uma matriz de valores aleatórios. Então, através desse slide aqui fica mais claro o funcionamento, né. Num primeiro acesso, o usuário ele vai registrar um padrão dentro da matriz, ignorando os valores dentro dela. Então, uma sequência de células dentro dessa matriz, e a cada acesso esses valores vão se alternar de forma randômica, aleatória. Porém a sequência, né, o padrão dele vai ser sempre o mesmo, o que torna esse tipo de autenticador mais seguro, pois, não tem risco, né, de captura de senha, já que sempre vai inserir valores diferentes de acordo com o que for, setado ali na matriz. E também é fácil de memorizar, né, visando a experiência do usuário, pois ainda assim é um padrão. Então, os diferenciais, né, desse autenticador é que, como eu comentei, não há nenhuma instalação de nenhum software.
Ele é extremamente fácil de utilizar, como vocês puderam ver nesse exemplo. Também é rápido de implementar, já que, como havia comentado, também não necessita de nenhum outro dispositivo, né, para fazer a implementação. Está alocado 100% na nuvem. Então, os casos de uso são aplicações na nuvem, como Office 365, G Suite, Salesforce. Ele também é possível ser integrado com Windows Logon ou na VPN, e é muito utilizado em call center, né, fábricas e usuários sem dispositivo corporativo, né, usuários que acabam compartilhando máquinas. Então ele acaba se enquadrando nesses casos. Bom, aqui temos um pouco mais sobre o conceito do passwordless, que eu havia comentado anteriormente. Então seria a autenticação segura sem a necessidade de lembrar a senha. Temos um exemplo onde o usuário está utilizando o push OTP com Windows Hello ou a biometria, né, no dispositivo mobile. Então, nesse exemplo, o usuário ele deseja acessar uma aplicação na nuvem, seja um AWS, um Office 365 ou um Salesforce. Como um primeiro fator de autenticação, ele está utilizando o ATP Push, que eu havia comentado, né, seria a nossa aplicação mobile. Nesse primeiro fator, ele pode aprovar ou recusar. Aprovando, ele vai ser direcionado para um segundo fator. Nesse exemplo, é o Windows Hello. Passando por mais esse fator, ele já tem acesso à plataforma que ele deseja acessar. É importante ressaltar, né, que muitos dispositivos, móveis já estão vindo com a tecnologia de biometria, e a nossa solução, né, o nosso aplicativo, ele é capaz de se integrar com essa tecnologia, utilizando essa biometria como um papel de segundo fator de autenticação. Assim poderíamos centralizar, né, o acesso apenas no celular, ou também, buscando ampliar a segurança, poderíamos utilizar a biometria como um terceiro fator. Fica a critério do administrador. Falando agora sobre o single sign-on simples e o single sign-on inteligente que a nossa solução é capaz de fornecer, temos diversas vantagens, né, em relação ao single sign-on inteligente. Uma breve introdução sobre o que seria o single sign-on. De forma simples, podemos dizer que o single sign-on tem o objetivo de saltar de uma aplicação para outra de forma mais ágil, sem a necessidade do usuário ter que inserir as credenciais a cada aplicação. Porém, com o Star e o single sign-on inteligente, podemos ampliar a segurança através de políticas que peçam para o usuário se autenticar novamente em aplicações com dados mais sensíveis, né. Então, digamos que ele queira, utilizar aplicações com dados, não tão restritos, ele consegue saltar, manter o dinamismo, né, de cada acesso, mas digamos que uma aplicação em específico que ofereça dados mais sensíveis, é possível definir que ele se autentique sim, inclusive até determinar a frequência, no caso de 5 em 5 minutos, a cada 10 minutos, a cada tentativa de acesso, então a ferramenta ela proporciona esse tipo de flexibilidade. E também oferece uma alta rastreabilidade, né, capacitando até detectar o IP da máquina que está tentando acessar a aplicação. Então, falando um pouco mais, né, sobre esses conceitos, aqui temos algum dos dados percentuais de uma pesquisa feita pela Thales, em 2020, com algumas respostas de profissionais da área de segurança da informação. Então, como eu comentei, né, o foco da pesquisa é sobre esses recursos que complementam o conceito do Zero Trust, proteja-se em qualquer lugar e não confie em ninguém, ou seja, uma arquitetura que visa tornar os acessos mais seguros contra alguns tipos de ataques cibernéticos. E dentro dessa pesquisa, né, 83% dos participantes acreditam que o gerenciamento de acesso baseado em políticas é o futuro da gestão de acesso seguro, e podemos dizer que isso é um reflexo, né, do controle e da visibilidade que as políticas de acesso conseguem proporcionar aos usuários. 70% acredita que uma combinação de gerenciamento de acesso por contexto e sem uso de senha é a situação ideal. E como eu havia comentado, né, é também um fator muito interessante por gerar economia em relação à helpdesk e também por segurança, já que muitos usuários acabam utilizando a mesma senha para diversas contas e acaba comprometendo ambas as contas, com apenas uma violação. E também, voltando para a pesquisa, 91% planeja expandir o uso do single sign-on inteligente nos próximos 3 anos, já que é uma ferramenta com maior volume de recursos, para gestão e simplifica bastante, né, torna os acessos mais dinâmicos de uma aplicação para outra na nuvem. Então, o que eu pude mostrar, né, que temos, diversos benefícios proporcionados
pela Thales através do STA, então temos desde prevenção de vazamentos, também essa solução é capaz de ser um facilitador para garantir a jornada para a nuvem com segurança, e também busca, simplificar a adequação a medidas regulatórias e experiência do usuário. Bom, e após o Moretti comentar um pouco mais sobre o estudo de caso, eu vou mostrar na demo como que esses recursos funcionam na solução. Com você, Moretti. Bom, pessoal, esse é um caso. Obrigado, viu, Igor? Esse é um caso bastante interessante e usual para a gente, que é como se fosse um estudo de caso recorrente para a gente. Então, o cliente nos procura, nessa parte superior, o cliente nos procura, clientes que têm, por exemplo, desktops ou notebooks e mobiles, né? Então, por exemplo, acessando os sistemas internos com login e senha, acessando os sistemas internos através da VPN, acessando as aplicações, e também podem existir usuários com privilégios, com ou sem PAN, que acessam, por exemplo, políticas de firewall, configurações de roteadores, máquinas virtuais, etc. Então, os clientes, vamos imaginar o seguinte, existia um cenário pré-pandemia, como o Igor estava comentando, o cenário durante a pandemia e um cenário posterior, que a gente entende até outros cenários, né, que seria a volta em fases, né? Então, os clientes nos procuravam, por exemplo, antes da VPN, então eles nos pediam para colocar um múltiplo fator de autenticação para os usuários que estavam acessando através da VPN. E quando a gente analisa o caso melhor, a gente analisa melhor a necessidade do cliente, a gente entende que não. Próximo slide, por favor, Igor. Que o ideal, na verdade, é colocar, ou se não tem exatamente, esse slide que está, o está aqui antes de todos os acessos. Então, à direita, à esquerda, na parte superior, tem o nome da ferramenta, que é o SafeNet Trusted Access, que a gente chama de STA, que está no centro da tela, que ele, então, orquestra todos os acessos, não só os acessos através da VPN, mas sim todos os acessos, ele orquestra utilizando as políticas de acesso e contexto. Então, como alguns exemplos interessantes, o Igor vai ilustrar isso bem. Imagine que um usuário, por exemplo, que acessa Salesforce, então, setável isso por usuário, por grupos de usuários. Então, por exemplo, o usuário que acessa o Salesforce, ele vai ter que sempre ser multiplamente autenticado, mas, de repente, quando ele acessa o Office 365, não. Aí, um outro usuário, ele vai ser multiplamente autenticado nos dois, por exemplo, mas não no ADP ou nos Scaler. Então, isso é tudo setado por usuário, e a gente também comenta, o Igor também ilustra isso muito bem na demo que ele vai fazer, por exemplo, que antes da colocação, porque o Smart Single Sign-On, ele vai fazer essa orquestração de uma forma bastante inteligente. Mas antes, por exemplo, de ser aplicado o multifator de autenticação, ele passa por uma checagem anterior de condições que são feitas na console, como o Igor vai mostrar. Então, por exemplo, imaginando que um usuário, vou usar a Mariana como exemplo. Vamos imaginar que a Mariana, por exemplo, é um usuário do Brasil e, eventualmente, se chegar um acesso com as credenciais da Mariana, mas vindos, por exemplo, de, sei lá, de um outro país que não seja o Brasil, ele já nem passa por essa pré-checagem, já não faz, a Mariana já nem atravessa. Então, ela nem recebe a necessidade, ela nem faz o multifator de autenticação, ela nem faz não é colocado a ela a necessidade do multifator de autenticação. Então, isso tudo adiciona, eu não gosto de falar de camadas de segurança, porque a gente vai parar num outro termo técnico, mas adiciona mais um passo de verificação. Porque o que acontece no single sign-on acaba sendo muito booleano. Então, quer dizer, o usuário ele recebe ou não autorização e não tem essas checagens de uma forma smart como o nosso, né? Então, eu vou passar de volta para o Igor agora, para ele fazer essas demonstrações. Igor, por gentileza. Legal, obrigado, Moretti. Bom, pessoal, então vou abrir aqui a solução, só um segundinho. Bom, então eu gostaria de começar mostrando o portal de usuários, que seria onde centralizamos os acessos dos usuários finais
e onde eles podem verificar, né, seus recursos, dentro da solução. Então, como eu havia comentado, né, temos um leque bem extenso em relação a autenticadores, mas nesse caso em específico eu vou estar utilizando o Greeter, que seria através dessa matriz. Então, como eu já expliquei, né, não vou entrar em muitos detalhes, apenas reforçando, né, que não precisa de nenhuma instalação, que também é um autenticador nativo da Thales, então podemos dizer que é exclusivo, e também é extremamente fácil de implementar, né, e de memorizar o padrão. Bom, já na página de início temos as aplicações favoritadas, então é possível verificar, né, que não tem nenhuma aplicação favoritada do momento, e temos também os nossos autenticadores ativos, como por exemplo o Greeter, eh, que eu acabei de utilizar, né, mostra se ele está ativo e o última vez utilizado. Aqui na aba de aplicações, nós temos todas as aplicações que estão vinculadas ao usuário, no caso o usuário final em específico, e entre os parênteses nós temos as políticas aplicadas para cada uma delas. Então mostrando, né, esse primeiro exemplo do AWS que utiliza um duplo fator de autenticação a cada tentativa de acesso, eh, clicando aqui na aplicação, ele vai direcionar a gente para essa página de autenticação. Então, como o primeiro fator, eu estou utilizando minha senha de domínio, e o segundo fator seria o meu OTP, no caso, o Greeter. Passando por ambos os fatores, nós já somos direcionados para a aplicação. Outro exemplo seria o Freshdesk, que utiliza o single sign-on como política. Então, voltando, né, àquele conceito que eu comentei sobre o single sign-on, ele tem o objetivo de saltar de aplicações de forma mais ágil. Então, bastaria inserir as credenciais apenas uma vez para iniciar a sessão do single sign-on. A sessão ela pode durar, de 4, 8 horas, 1 hora, fica a critério do administrador, o tempo que ele pretende definir, né, a sessão, esse espaço que o usuário não precisa se autenticar novamente. Então basta clicar aqui, já que eu inseri minhas credenciais no portal de usuários para logar, ele já vai me direcionar, rapidamente para a plataforma. Temos também o Office 365, que utiliza um híbrido em relação ao o múltiplo fator de autenticação e o single sign-on. Então, seria basicamente através do meu duplo fator de autenticação, eu conseguiria iniciar, a sessão do single sign-on. Como eu utilizei ele aqui para acessar o AWS, então minha sessão já foi iniciada. Então, da mesma forma, basta clicar, eu já vou ser direcionado para a aplicação. Temos também o Salesforce, que utiliza uma política com o OTP a cada tentativa de acesso, no caso seria o Greeter, e a senha para iniciar a sessão do single sign-on. Então eu utilizaria a senha apenas, uma primeira vez e o OTP a cada vez que eu tentasse acessar essa aplicação, deixando, o OTP como um pré-requisito, né, fixo. E o Zorro, né, que é o contrário, então ele utiliza a senha a cada tentativa de acesso e o OTP apenas para iniciar a sessão do single sign-on. Agora eu gostaria de mostrar para vocês a console de administrador e gerenciador de políticas. Só um instantinho para eu logar aqui na plataforma. Então já logado na solução, de início na página home temos dashboards com a atividade de acesso nos últimos 30 dias, onde temos, a porcentagem de sucesso e falha dos usuários, tentando acessar as aplicações. É possível termos a informação por dia em específico, também por política,
utilizada, para acessar, ou também, por aplicação. E caso desejem ter, né, um maior detalhamento sobre a atividade de acesso, aqui na aba superior de Access Logs, nós temos uma lista com mais algumas informações, como timestamp, o ID do usuário que está tentando acessar, se ele conseguiu ou não acessar a aplicação, perdão, qual aplicação ele tentou utilizar, a política que ele utilizou, as credenciais e inclusive até o IP da máquina que foi utilizada. Importante ressaltar, né, que esses dados, muitas vezes, esses logs, né, são muitas vezes utilizados em sistema CIEM para monitoramento e centralização, né. Então a nossa solução ela consegue exportar esse conteúdo para esse tipo de sistema. Então aqui no botão do lado superior direito, Export, é possível fazer exportação de um arquivo CSV, consegue alterar o nome e fazer um download de forma rápida, mas a solução ela também consegue fazer essa exportação através da aba de configurações aqui, Log Streaming, utilizando tanto um agente, específico, né, instalado na máquina para fazer essa exportação, quanto, uma API Function. Voltando aqui à demo, aqui na aba de usuários, nós temos uma lista com todos os usuários sincronizados com a AD e mais algumas informações em relação a cada um. Então temos primeiro nome, sobrenome, o ID do usuário, o grupo em que ele pertence dentro do AD e algumas outras informações. E para ter maior detalhamento de um usuário em específico também basta clicar no nome, né, no usuário escolhido e seremos direcionados, né, para uma página onde temos as aplicações vinculadas a esse usuário, os métodos de autenticação que ele utiliza e também, a atividade de acesso desse usuário em específico. É possível inclusive, expandir o log, né, para oferecer mais algumas informações, por exemplo, do token que ele utilizou e a hora. Bom, basicamente isso. Aqui na aba de aplicações, nós temos todas as aplicações, vinculadas, né, à plataforma. Temos algumas informações sobre a aplicação estar ativa ou inativa, e também temos aqui, né, se a aplicação está pronta para ser utilizada. Do lado direito temos algumas informações de conta, e importante, né, ressaltar que a solução ela já oferece uma lista bem extensa em relação a aplicações plug and play, ou seja, aplicações de fácil implementação. No caso, aqui são aplicações na nuvem que utilizam o protocolo CML ou a IDC para fazer a integração. Como vocês podem ver aqui, é uma lista bem extensa, em ordem alfabética, mas a solução ela não se limita apenas a esses protocolos. É possível fazer integração também visando aplicações on-prem, através do agente e também através do protocolo Rails, muito utilizado para esse tipo de aplicações on-prem. E também temos nossas, APIs mais voltadas para aplicações, desenvolvidas pela própria empresa. Vindo aqui na aba de políticas, nós temos, todas as políticas vinculadas, né, à plataforma, onde é possível definir também o escopo de cada política. Então, no caso, essa aqui se aplica a todos os usuários, mas é possível definir para um grupo específico de usuários, e também é possível definir para aplicações em específico. Aqui temos alguns requerimentos, né, de acesso, e através dos cenários, é possível definirmos aqueles parâmetros que eu comentei anteriormente. Então, parâmetros de rede, é possível definir aqui o tamanho do range de IP. Temos também o anonymizer, detectar se o usuário está utilizando ou não. Dispositivo conhecido. Temos também de sistemas operacionais, incluindo sistemas operacionais mobile e também as versões, né, como eu havia comentado, é possível definir aqui na plataforma. E também a localização.
Então é possível definir de quais países os usuários podem acessar e de quais países eles não podem acessar. Do lado direito temos alguns requerimentos, né, caso o usuário se enquadre em através dos parâmetros, né, que você define se ele tem acesso ou não, você pode permitir ou recusar, e também, após, a parte de autenticação, né, então é possível definir a frequência em que ele deve se autenticar, seja uma vez por sessão, a cada tentativa de acesso da aplicação, ou também estabelecer um timer, então de 5 minutos desde a última autenticação ou 10 minutos, tanto para a senha quanto para o OTP é possível fazermos essa definição. Bom, queria mostrar das políticas era isso, agora, para finalizar a demo, né, eu gostaria de mostrar o nosso menu de personalização. Então, a plataforma ela oferece uma infinidade em relação à combinação, né, de logo, banner, background, as cores, então fica a total critério do administrador como vai ficar a aparência do nosso portal. E inclusive é possível diferenciar também o portal que os usuários utilizam, do portal que os operadores utilizam. Então é completamente personalizável, buscando tornar mais atraente de acordo com o caso, né. Bom, queria mostrar na demo resumidamente era isso, vou voltar para a apresentação. Bom, aqui temos algumas documentações e tutoriais, no caso, gostaria de mostrar, alguns exemplos, né, no caso do Windows Logon, é possível é um diferencial da nossa solução, né, é possível fazer a integração com o Windows Logon, então, desde o início, do usuário acessando o computador, ele já consegue utilizar a nossa solução, como no exemplo aqui. Então, já na página de login, basta o usuário pressionar enter para enviar o push, né, ou digitar OTP, ou digitar o OTP gerado no aplicativo para fazer o login, mas nesse exemplo vamos, utilizar o push. Então aqui está simulando, né, a tela do celular, enviado o push, no celular ele já recebe aqui, o request para aprovar ou recusar, com algumas informações como o usuário que está enviando o push, o IP do usuário, e também quando que ele enviou. Então, aprovando esse request, é é possível também fazer, como eu havia comentado, a integração com a biometria, né, como um segundo fator. Então ele aprova o push, faz a leitura biométrica, e dessa forma, o usuário já está apto a acessar, né, já é autenticado. Outro exemplo interessante que eu gostaria de mostrar também seria o acesso via RDP, no caso visando o acesso remoto, né. Então, acessando um servidor via RDP, ele vai se conectar aqui, digitar a senha para o acesso remoto, estabelecendo essa conexão, né. Já na estação de trabalho ele vai ser solicitado, o duplo fator, então temos aqui novamente essa a telinha do celular, para mostrar, né, o que ocorre em ambas as telas. Então enviando o request, não precisa nem digitar o OTP, ele já vai receber o push aqui no celular, e aprovando também, utilizando o fator biométrico como o segundo fator, né. Ele já está apto a acessar a estação. Outro exemplo, interessante aqui também, eu havia comentado, né, dos usuários que estão sincronizados com AD, já listado lá. É possível fazer, inserir, né, esses usuários um a um, mas também dá para fazer de forma massiva, caso os usuários já estejam no AD. Então esse é um pouquinho mais longo, mas, temos desde o início da instalação do agente necessário para fazer
a sincronização. Então, inicialmente faríamos a instalação do agente em específico. Após o agente ser instalado, né, essa aqui seria a aparência dele. Vocês podem verificar. Então, de novo, já no Star, a gente faz o download de um arquivo de sincronização. Fazendo o download, basta sincronizar esse arquivo com o nosso agente, ele já vai detectar de qual servidor virtual que nós estamos sincronizando. Temos algumas configurações para sincronização do AD, isso aqui fica a critério do usuário. E também é possível estabelecer quais grupos você deseja sincronizar. Então, uma vez feita a sincronização, ele vai dar um não permitido no agente, mas isso é normal, basta voltar para a solução e aprovar, né, o request, já que é um primeiro acesso. Você altera a permissão para permitido, né, e ele já consegue fazer a sincronia com o AD. Aqui no agente ele vai dar um refresh, e após alguns instantes, né, já vai constar como completed. No caso, a sincronização foi efetuada com sucesso. Bom, pessoal, resumidamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Caso tenha alguma dúvida, ou algum ponto que acreditem que não ficou claro, basta inserir no nosso chat. Queria fazer algumas adições aqui, que eu acho interessantes, e se o pessoal quiser fazer alguma pergunta, também já pode ir fazendo também, tá? Mas tem algumas coisas eu acho interessantes, assim, para trazer. A primeira delas é que a solução é vendida por usuários. Então, a gente entende que os usuários não são apenas os colaboradores, né, mas também os usuários são os terceiros, né? A gente pode explicar isso melhor numa outra conversa, mas é bastante interessante esse tipo de composição, né? Existem clientes, por exemplo, que tem, pegando exemplo de hospitais, por exemplo, você tem lá, às vezes, 500 colaboradores do hospital, mas você tem 4.000 médicos que acessam as plataformas. Então, isso também impacta diretamente, não só, obviamente, nos riscos dos acessos, né? Mas também na forma de composição da ferramenta. Outro ponto também é que a ferramenta ela não ela não é presa ao CPF. Antes de eu falar sobre cobrança, ela não é presa ao CPF. Então, por exemplo, se você tem ali, por exemplo, um colaborador que saiu, você pode reaproveitar aquela licença para o outro colaborador que entrou no lugar dele, ou grupos de usuários, ou grupos de terceiros. Então, tudo isso pode ser também, as licenças podem ser reaproveitadas. Um outro ponto também é que a plataforma não cobra por aplicações que entram ou saiam. Então, isso impacta diretamente também no business case do cliente, quando ele vai fazer essa composição, se em algum momento ele vai ter que tirar aplicações, colocar outras, não tem cobrança para isso, ok? Isso são pontos interessantes para trazer à luz também. Mari, você quer dizer alguma coisa? O pessoal também, vamos abrir para as perguntas? Já tem perguntas aqui, né? A gente já tem bastante pergunta. Na verdade, o Rodrigo já foi respondendo todas, a ideia era ir colocando, mas achei bem legal. Obrigado, Rodrigo. Acho que todos conseguem ter acesso, né, ao chat, as perguntas e respostas, né? Acho que tem mais algumas aí, Mariana, que não foram respondidas, porque eu não consegui responder tudo. Acho que a gente pode continuar, então, na discussão aí. Ok. Essas que está na binha do não respondido ali, aquelas 5, é isso? Isso. Tá. Beleza, obrigada. Bom, pessoal, então vou colocando aqui as perguntas de vocês. Igor e Rodrigo,
para aplicações legadas que possuem base de usuários local, é possível fazer a integração com o STA? Nessa situação, quais facilidades podem ser usadas? Bom, voltando para aplicações legadas, né, eu havia comentado, acho que foi bem rapidamente, é possível utilizar protocolos específicos da solução, no caso, o Radius é muito utilizado para esse tipo de aplicação. E também temos nossos agentes, que no caso são agentes da própria solução, capazes de serem instalados na máquinas e fazerem esse tipo de sincronização. Então, no caso, varia muito de aplicação para aplicação, estão sempre surgindo novas, então fica um pouco difícil, afirmar com toda certeza a integração, mas temos diferentes métodos, para cada uma delas. Então, no caso, podemos, depois conversar em paralelo, fazer uma verificação e retornar com a resposta, né. Sim. Se vocês quiserem passar maiores detalhes, quais seriam, né? Fique à vontade, pode passar no meu e-mail, eu encaminho para o Igor, coloco vocês em contato, a gente agenda uma reunião. Próxima pergunta. Consigo integrar com usuários locais de sistemas, por exemplo, root Linux, administrator local do Windows? Sim, basicamente a pergunta tem a mesma essência, né, então esse tipo de integração com usuários locais, como eu havia comentado, né, a solução ela tem diversas, integrações possíveis através dos nossos protocolos, então caso já consigam afirmar, né, que a determinada aplicação utiliza Radius, então a gente pode confirmar isso, mas, devido a, como eu disse, né, cada aplicação oferecer um método diferente, específico, eu não consigo afirmar com toda certeza para todas, Sim, mas basicamente é isso. sim, a gente reforça aqui para o pessoal passar para a gente quais seriam e a gente consegue responder com mais precisão. No ambiente do Office 365 ou Windows Logon, é possível fazer a migração em fases ou é necessário migrar tudo de uma vez? No Office 365, é possível realizar sim por partes através do Conditional Access do Azure, mas o Windows Logon eu acredito que a migração já ocorre de forma mais, como posso dizer, de uma vez mesmo, mais, definitiva. A gente consegue oferecer o STA on-premises ou somente em cloud? O Style ele é uma solução que está alocada completamente na nuvem, então, ele fica reservado somente na nuvem, não temos uma opção on-premises, mas como eu comentei, ele não é restringido apenas por aplicações na nuvem, então ele consegue atingir também as aplicações on-premise através dos agentes e dos protocolos. Então Muito isso não bem. chega a ser um fator que o limite, né. Sim. Muito bem. Wellington, a gente vai sim mandar a apresentação para vocês, o vídeo também, através dos Smart Links. Ô Mariana, só reforçando também, desculpa te interromper, Imagina, fica tranquilo. Bate-papo reforçando aqui. na pergunta do Wellington sobre o estar on-premises, né, o Star ele não tem essa opção on-premises, mas temos outra solução, no caso seria o SaaS, que é on-premises, porém ele também tem um escopo limitado para autenticação, né, mas também caso seja um pré-requisito, uma solução on-premise, temos essa opção. Ok, maravilha. Bom, essas são todas as perguntas. Nós vamos compartilhar o material, vou mandar também uma pequena pesquisa em seguida. Ficamos aí completamente assim, disponíveis para vocês. Vamos fazer alguma apresentação, vamos juntos em algum cliente, ou eu quero uma apresentação mais aprofundada. A gente marca essas reuniões, né, individuais com vocês para ir um pouquinho mais a fundo, falar de algum caso de uso específico, tá? E eu acredito que é isso, eu agradeço mesmo a participação de todos. Você quer colocar suas considerações finais, Moretti? Perfeito, Mari. Eu acho que você falou tudo mesmo. A ideia também é que, como eu disse, para algumas empresas, alguns canais, alguns profissionais, o conceito pode ser muito novo, então a gente não entende que isso seja uma coisa que vai entrar automaticamente na cabeça e que a gente vai saber vender ou apresentar essas soluções diretamente para os clientes. Então, a gente está à disposição também para fazer essas reuniões, não só com vocês, fazer uma segunda etapa para entendimento, e também fazer essas apresentações diretamente para os clientes finais junto com vocês.
se vocês conseguirem alguma reunião com o cliente final, a gente faz essa apresentação, que ela é diferente do que essa apresentação de agora, claro, é uma apresentação focada no cliente final, e isso tudo a gente faz esse trabalho a 6 mãos, né, que é para a gente conseguir entender também os casos de uso do cliente. Os clientes vêm muito com... a gente percebe bastante isso, que os clientes vêm com, às vezes, confundindo um pouco as terminologias, governança de identidade, com gestão de acesso, com algumas coisas, e que isso também é bastante comum pela quantidade de termos hoje no mercado, né? Então, tudo isso a gente pode ajudar vocês a entender e acessar melhor os clientes finais.